Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. Destino Saudade, hoje com um episódio muito especial sobre o futebol alentejano. O futebol alentejano que já esteve no Destino Saudade como convidado surpresa algumas vezes, já foi muitas vezes mencionado. Verdade. Famosa ficou uma viagem do Rui Miguel Tovar a Évora com um grupo de amigos. Rui, muito bem-vindo, bom dia. É verdade, um privilégio estar contigo aqui hoje e devo confessar que fiquei muito contente quando vi o tema desta manhã. Mas que foi? Bom dia. Um prazer maiúsculo estar contigo e com o Vasco e com toda a gente aqui no nosso Vasquinho, estúdio. que já faz parte da equipa, nosso trio de ataque. É verdade. E isto surge na sequência de há 2 meses teres-me dito que havia alguém que tinha manifestado, tinha dado esta ideia. É verdade. Do Alentejo no Alentejo, futebol. sim. No Twitter. No Twitter, pronto, No exatamente. Eu lembrava-me. Eu achava que tinha essa ideia. E de repente dou por mim na eliminatória da taça anterior a esta, deste fim de semana, a fazer sistemáticos F5s à procura do Serpa e do Elvas que jogavam. Alguém jogava com o Tirsense, acho que era o Elvas Tirsense. Passou nos penaltis. E o Serpa em Sintra com o Pera Pinheiro. Exatamente. Os dois nos penaltis. E passaram eu os dois nos penaltis. E eu F5. E nunca passava o resultado. Pronto, normal. E F5 em várias. Live score, 0-0, FPF e nada. Até que de repente, pau. E foi quase à mesma altura. Os dois passaram nos penaltis, não é? Muito bom. Foi uma alegria. Muito bom. E ainda por cima, na altura, Serpa e Elvas competem na mesma divisão. Sim, do Campeonato de Portugal, de Série D, não é? Não tinham nenhuma vitória ainda. E já estavam nesta... Portanto, já tinham passado mais uma eliminatória da taça. Entretanto, já ganharam mais jogos. E acho que até o Serpa já vai em 2 ou 3 vitórias seguidas. O Elvas segue-me do treinador. Agora é o Pedro Hipólito, que fez a formação no Benfica. Benfica, sei, então, com o Jorge Cordeiro, até não sei Exatamente. quem é. É o treinador do Elvas. Ok, muito bem, não sabia disso. Substituiu o histórico Pedro Canário. Que foi quem subiu o ano passado? Exatamente. Ok. Entrevistamos e tu fizeste até uma reportagenzinha sobre o Elvas. Perfeitamente. O Serpa, já o ano passado, há 2 anos, fez uma campanha muito interessante na Taça de Portugal. É? Se recordas. Não. Que até havia um avançado chamado, acho que era, não era Inzaghi, o outro avançado, Iaquinta. Era? Estava lá o Iaquinta. Ok. Nós falamos com ele porque ele trabalhava numa fábrica em Serpa e depois, portanto, recebia o salário como operário fabril e acumulava com mais um subsídiozinho do clube e era uma história gira. Engraçado. E eles defrontaram uma equipa da Primeira Liga na altura, há 2 anos. Eu tenho que ver aqui rapidamente. Ok, claro. Mas, Rui, começamos pelo Alentejo Profundo e pelo o Elvas Clube Alentejano de Desportos. Só o nome é maravilhoso, não é? Então não, é espetacular. Pá. E eu lembro do Elvas na primeira. Lembro-me perfeitamente do Elvas na primeira divisão. Perfeitamente. Lembro-me bem. Perfeitamente. Não sei o que é que isso diz sobre nós, mas dinossauros. Recordo-me muito bem do Elvas na primeira divisão. Lá disse há pouco tempo o Luís Rodrigues, não é? Dinossauros, vocês são dinossauros. É, pá, sim. Eu tenho... Pois, o Horácio, o Bartolomeu, o Beto Vidigal, que é uma grande referência. É uma grande referência, e não digo da família Vidigal só, é uma grande referência. De Elvas. Faleceu recentemente, tal como o Horácio. Sim. O Horácio também foi há 2 semanas que faleceu. Estás a sério? A sério. É o Carrasco espanhol, claro que me lembro. Carrasco, pá. Claro que me lembro. Carrasco, meu amigo. Tão bom, fogo. Mota, Ferrinho era formado no Sporting. Lembro-me bem deste Ferrinho. Foi o Serpa Estoril Praia. Serpa Estoril. E queres continuar com a surpresa? Jogo simpático, e então? O Estoril caiu. E depois? Não, espera aí. Isto foi em novembro de 2021 e em outubro de 2022, Serpa Gil Vicente. Ui. Portanto, o Estoril não caiu. O Estoril passou em Serpa, mas no ano seguinte... mais um Serpa contra uma equipa da Primeira Liga. Espetacular, não sabia. Portanto, novembro de 2021, Estoril Praia. Outubro de 2022, Gil Vicente. Boa. Serpa no mapa mundi do futebol português. Não me lembro, não tinha memória nenhuma disso.
E por falar em memória, tenho uma experiência que ninguém me pode ajudar. Não há quem me possa ajudar, mas eu tenho quase a certeza que vi um jogo muito importante da história do Elvas Vitória, Sport Clube, 0-0. Com o meu pai, obviamente, na RTP, não me lembro do ano, mas era muito pequeno. E não era um jogo de alto risco, mas passou a ser. Porque o árbitro, não sei se era um Santos Ruivo, mas estas memórias podem estar todas trocadas. Não assinalou um penalti a favor do Elvas. Era muito importante, porque se o Elvas ganhasse, saía da zona de desconforto, que foi 0-0. E lembro-me que a saída do estádio foi muito, muito complicada para o carro da RTP, não para as pessoas, mas para o carro. E depois parámos a meio para jantar. E reparou-se, à entrada para o restaurante, o condutor do carro, que também era o realizador, não, o cameraman. Reparou que o carro atrás estava muito amolgado, não é? E tenho ideia que isso foi Elvas. Tenho ideia que isso foi nesse dia, porque eu já apanhei o resumo desse jogo e é a voz do meu pai. Sim, ok. E pronto, e foi um jogo que deu confusão. Já na altura o jornalista é que pagava. O Arte não marcava um suposto penalti, claro. E o jornalista é que já era o culpado. A RTP era sempre a culpada, né? Era o único canal. Havia muitas bocas disso, né? Mostrem lá isso no domingo esportivo. Não sei o teu pai deve ter vivido coisas inacreditáveis nos campos portugueses da primeira divisão. Mas mais coisas boas do de que mais. Chaves a Faro, de Portimão. Sim. Incrível. Sim. E tenho quase a certeza que foi esse jogo. Eu lembro-me de estarmos a jantar, não sei onde, e de se falar disso, do momento de medo que sentimos. Eu não senti, não me lembro. Sim. Mas que o carro, as pessoas abanaram o carro. Abanaram o carro porquê? Porque as pessoas saíam mesmo, a RTP saía e as pessoas também, não é? E o carro da RTP estava juntamente com os outros, portanto, não havia uma coisa especial. E era costume, as pessoas quando se irritavam, obviamente havia um ajuntamento, e um ajuntamento traz sempre coisas más. Claro que sim. Porque as pessoas quando estão juntas é que são corajosas, mas, não é? Já havia muita gente a ver o Elvas ao vivo. Estava o campo cheio. Eu tenho essa ideia toda. E as imagens nos resumos demonstram isso. Que existem na RTP, nos arquivos da RTP. Eu estive ontem a ver alguns por causa do nosso programa. Boa. Apanhei um Elvas Futebol Clube Porto e um Elvas Vitória, curiosamente. Não sei se é esse jogo. Se calhar é. E fiquei impressionado, até comentei ao lado com o meu colega. Opá, tu já viste a quantidade de gente que estava no estádio do Elvas para estes jogos? Mas assumi, como eram jogos grandes, que não fosse sempre assim. Portanto, nesses jogos, estava atrás da baliza. Opá, inacreditável, incrível. É um mar de gente. Segurança zero. Aquela rede. Sim. Opá, mas era incrível a quantidade de gente que estava a ver os jogos. Eu não estou a dizer que o futebol era melhor, que estava mais bem organizado, não estou a dizer isto. Sim. Mas que a festa popular era gigantesca. Claro. Era. Então não era. Era mesmo um domingo de romaria, né? Era aquele dia em que as pessoas sabiam que ia. E na primeira divisão, então, tinha outro charme. E eu vou-te confessar que, muito por culpa destas duas cadernetas que estão aqui à frente, quem estiver com a imagem vai perceber isso. Eu tinha uma simpatia muito grande pelo Elvas. Primeiro pelo nome, que é diferente do habitual, não é? Sim. O Elvas Clube Alentejano de Desportos. Depois pela imagem, acho que o azul e o amarelo fica sempre bem. Muito feliz, é verdade. Fiquei muito feliz nas camisolas. Depois aquela lista ali a meio. A meio também é engraçado. Que dizia, qual é que era o patrocinador, Rui, a ver lá? Epa, isto é o Arroz Agrim. Aí, Arroz Agrim, já falamos sobre isso. Já falamos sobre isso. O Arroz Agrim. E depois tinha alguns jogadores que eram míticos para mim. Para os miúdos de Pedras Rubras. Sim. Já mencionaste alguns, mas faltam os dois que mais me marcaram. Quem foi? Era o Basaúl e o Bartolomeu. Bartolomeu, claro. Estão aí os dois nessa caderneta. Nesta aqui, pois. Antes de passar a bola em definitivo para brilhar sobre Serpa e falta Elvas. o Luís Castro. E Luís Castro. Também era um... Que na altura não tinha grande encanto porque era o Castro, não é? Castro. Era número 2, do lateral direito. Eu entrevistei o Basaúl há uns anos. Foi um reencontro também muito agradável para mim, porque fazia parte, lá está,
das memórias de Pimenta Machado, por exemplo. Sim. Eu faço aqui um pequeno parênteses. Quem não leu ainda a entrevista do Rui Miguel Tovar ao Pimenta Machado, As entrevistas, não é? as entrevistas que estão na rúbrica Barrilete Cósmica do 00, faça o favor de ir ler, por favor, porque está maravilhosa. Mas então o Basoula contou-me algumas coisas engraçadas sobre a passagem dele para Elvas, de Guimarães para Elvas, e eu retive uma. E ele era cliente assíduo de uma confeitaria, pedia sempre lá um pastel típico da confeitaria em Elvas, alentejano, e o dono acabou por batizar esse nome, esse pastel, como Basoula. Lindo. Esta entrevista foi há 5, 6 anos, 7 talvez, isto passa a correr, mas ele dizia-me na altura que se quem for a Elvas desta confeitaria X, não me recordo o nome, o bolo continua lá e continua a ser o bolo Basoula. Boa. Portanto, se formos a Elvas, eu e tu, já sabes. Tenho muita curiosidade. Um cafezinho e um Basoula. Este fim de semana é o Taça, daí este programa. O jogo é em Serpa, não é? Ou é em Elvas? Não. Um joga sábado, outro joga domingo. Ambos em casa. Isso é muito Portanto, bom. dá para fazer. Estás a ver? Isso é muito bom. Dá para fazer Isso é muito bom. os 2 jogos. Quais são os jogos, Ruizinho? Recorda-me. Recorda? Quem me dera. Não me lembro. Sei que o Serpa é... Eu tenho ideia que Serpa... Vamos ver. Vê lá. Serpa é sábado às 14 e Elvas é domingo às 11. Domingo às 11 da manhã? É verdade. Ou então é o contrário. O Elvas é sábado às 14 e o Serpa é domingo às 11. Mas tenho ideia que é a primeira versão. Quando saíram os horários fiquei radiante porque... Não vais falhar. Vais tentar ir ver. Vou tentar ver. Agora vamos aqui ver. Gostava muito. O Elvas e Serpa. Serpa já tem um fascínio por aquela cidade há muito tempo. Há muitos anos. Nunca fui a Serpa. É lamentável. Já estive lá. É lamentável. Já fui feliz lá porque aquilo tem bons tascos. Bons Serpa. não, tem divinais. Era o Sevilha. Eu uma vez estive num bar chamado Sevilha, em Serpa. Estive lá Que do grande meio-dia. joguinhos. Do meio-dia até seguramente às 11 da noite. Aí é sério. Vi sei lá quantos jogos de futebol, numa altura em que já não via jogos de futebol para televisão, mas vi Benfica Passos Ferreira, final da Taça da Liga. Sim, recordo-me perfeitamente. À tarde foi Real Madrid de Mourinho, deu para aí 15-0 a alguém, ou um Valência, ou um Sevilha, não sei. Epá, aquilo foi o dia todo a ver jogos, não, foi o dia todo isto foi em Abril, né? Taça da Liga, imagino que tenha sido Abril, final da Taça da Liga. Ainda não havia não havia isto da Final Four. Da Final Four. Agora é sempre em janeiro, mas pois, agora é sempre janeiro. era mais à frente antes. E foi epá, sei lá, tordos, ovos, espargos com ovos, que é o contrário do que ovos com espargos. Enfim, foi um fartote, lembro perfeitamente disso. Meu amigo, Diz. o Elvas Santa Clara, Boa. portanto, uma equipa da segunda Liga Sim. a visitar Elvas, e o Serpa volta a defrontar o Gil Vicente, um ano depois. Ok, olha, vês? O ano passado ficou 3-0 para o Gil. Portanto, temos aqui 2 jogos Engraçado. quase de primeira, Sim. novamente no É Alentejo. verdade. E eu tenho um fraquinho, como tu sabes, por equipas alentejanas, por futebol alentejano, Sim. por gostar muito da região. Também. É por aí. E por ter essas Claro. memórias de campos cheios de, bem, o Campo Meirense, Futebol Clube Porto, aquele jogo Pois. Sim, também cheio de polémica. Claro. Pois, porque nós não somos do tempo do Évora na primeira, que é um problema. Não. Né? Do Lusitano, aliás, Não. que é a camisa Essa que camisola que tu vestes hoje, autografada por todos os jogadores da época passada e oferecida pelo Luís Tirapiques, Uhum. sócio do ano. sócio do ano Do do Lusitano de Lusitano. Évora. Sim. E Um abraço para o Luís. Um grande abraço para o Luís. Não apanhámos o Lusitano na primeira, normal, não é? Que já foi há muitos anos. Mas apanhámos o Elvas e depois, numa fase mais avançada do nosso tempo e do nosso conhecimento, apanhámos o Campo Meirense, única equipa alentejana a marcar presença no Jamor na final da Taça em Contra o 99 Beira-Mar. e com o Beira-Mar. E pronto, e que diz muito do difícil que é uma equipa daquela zona chegar tão longe, não é? Porque de facto o nosso país tem várias contradições sociais, climatéricas, E climatéricas. tudo, gastronómicas e Estás-te a futebolísticas. rir genuinamente, mas é verdade. Ou seja, jogar com aquele calor a Claro. partir de março,
um domingo às 3 da tarde ou Sim, às 4 da tarde, sim. não, Não é fácil, não. não é fácil para quem o visita também, Claro. é verdade, Sim, mas para sim. quem também está constantemente a jogar Sim. 30, 35 graus muitas vezes. E, pronto, e do Campo Meirense, sim, tenho boas memórias de tudo, de ser uma equipa que apareceu e que de facto teve ali uns anos em que se intrometeu Com boas equipas com e boas bons equipas, jogadores. bons jogadores. Isaías era o capitão Isaías, do Campo Meirense no Jamor, era o Isaías, né? vê lá. Que já tinha feito história no Rio Ave, no Boa Vista, no Benfica, e que fez Ainda também foi no Campo Meirense. Cameirense, Ainda fez uma época muito, muito interessante, Demétrios. Demetrios Montanini, Era? que depois foi para o Boa Vista, sim. Ok. Sim, Eu não sei quem é que fez um hat-trick ao Sporting e mesmo assim perdeu, porque foi 3-5. E um hat-trick na primeira parte, não sei se foi Demétrios. o Constantino também jogou lá. Foi? O Tino Bala, A sério? do Lessa, também jogou no Cameirense. Mas há mais jogadores, aquele central, o Marco Almeida do Sporting, Sim, o Laelson. o Laelson, o Nuno Luís, que era um lateral direito também formado no Sporting, pai do Miguel Luís, depois mais tarde também jogou em Alvalade. Sim. Muitos jogadores que passaram pelo Cameirense com qualidade. Havia de facto o investimento. Sim, nessa altura sim. Nessa A altura forma havia... de Camaior cativar estes jogadores para irem para lá, de facto, era através de bons salários, não é? E a Delta tinha uma importância fundamental em tudo isto. Sim. O Beto, né? O central do Sporting o Beto também jogou lá, muito bem. O treinador Carlos Manuel também. Manuel Fernandes. Portanto, havia aqui uma ligação grande com o Sporting, oficial, formal ou informal? Olha, boa pergunta. Não tenho ideia. Não tenho ideia, nem se é ou se não é. Não tenho mesmo. Porque eu fiquei muito triste quando o Cameirense mudou a imagem. Do Galo. Recordas? Lembro. Porque o Sporting Clube Cameirense era, portanto, verde e branco, listas horizontais, muito parecido com o Sporting de Lisboa. Sim. E houve um ano qualquer que eles lembraram-se do Galgo. Do Galgo, de mudar a imagem para o Galgo. Sim, disruptivo, mas tiveram piada. Fizeram piada com as camisolas roxas. Sim, mas eu... Já sabes que no futebol, aliás, acho que é a única vertente da minha vida em que eu sou o conservador. Sim. Pá, detestei aquilo, sinceramente. Os galgos e aquele roxo misturado com o amarelo e eu... Epá, não. Eu tive uma experiência, agora estou-me a lembrar, palavra puxa palavra, dá nisto, de uma situação que até foi caricata, mas depois resolveu-se. Convidaram-me para um trabalho sobre o Campo Meirense e era preciso ir lá a Campo Maior e entrevistar o Nabeiro, o filho do Rui. Que na altura era o responsável máximo pelo futebol. Eu recordo-me disso. Sim. E acho que foi em 2019. E pronto, e o que estava combinado era eu aparecer e iam buscar à estação de autocarro, que não de Campo Maior, mas ali perto, e depois levavam-me para os escritórios da Delta, onde estaria o tal presidente do Campo Meirense dos anos 90, e iríamos fazer uma entrevista descontraída, como sempre, sobre esses anos dourados do Campo Meirense. E eu lembrei-me, tal como tu, de levar cadernetas do meu pai, do Campo Meirense na primeira. Bom, o fundador do projeto dessa revista apresentou-me ao Nabeiro. Estávamos num lado da mesa e o Nabeiro estava do seu lado da mesa presidencial, olhar para nós, não é? E ele já entrou no gabinete meio torto. Meio torto, tipo, zangado com alguma coisa. E o Tiago fez, olha, isto aqui é o Rui Miguel Tovar, como sabe, as nossas conversas, veio aqui falar sobre uma entrevista sobre futebol e tal. E o Nabeiro não quer falar sobre futebol. Não quero falar sobre futebol. E eu pensar, o que é que eu estou aqui a fazer? Que disparate é este? Isso é ótimo. Acordei cedo para estar cá, para nada. E agora, como é que vai ser o resto do dia, não é? Porque isto era o dia todo lá. Bem, íamos ao estádio. E ele queria falar sobre o quê, então? Se não queria falar sobre futebol... Não queria falar... Não, eu não quero falar sobre futebol. Faz parte do passado. E eu pensei, isto aqui é uma revista que tem várias coisas, não é? Okay. Tem o café, tem isto, tem a família, tem Campo Maior e tem o futebol. Tem agora a parte do futebol, as páginas, o que é que vão ser. E o Tiago lembrou-se, mas o Rui até trouxe aqui cadernetas e tal, e ele começou a folhear as cadernetas, que já estavam ali marcadas nas páginas do Campo Meirense. Pronto, e começou, este gajo contratei-o numa noite, não sei onde. Estás a ver? Este aqui, fantástico. E este aqui contratei, este aqui fui buscar não sei onde. Este aqui saiu.
E pronto, e aquilo, o ambiente desanuviou e claro que a entrevista se fez e passámos o dia com ele. Almoçámos até com ele num hotel da família, um hotel assim sui generis, porque cada quarto é um transporte, ou seja, há um quarto que é um carro, há um quarto que é um comboio, há um quarto que é um avião. Muito bom. Mesmo em Campo Maior, esse hotel. Mesmo um comboio, mesmo um avião. Mesmo um comboio, mesmo um avião? Sim. Portanto, pedaços de um comboio, pedaços de um avião, sim. que eram reaproveitados e eles exatamente. faziam essa obra-prima em forma de quarto. Sim. Agora, se era mesmo em Campo Maior ou ali ao pé, já não me lembro, mas pronto, era uma herdade grande e almoçámos lá com ele. Nós, a equipa, O Alentejo o fotógrafo. O Alentejo é especial. É muito bonito. E fomos ao estádio, o campo César Correia. E então? Já conhecias ou foi aí nessa altura? Não. Gostei muito. Primeiro é no meio da cidade, que é uma coisa fascinante, não é? Sim. É estar ali à mão de semear. Tu sais do hotel e estás no estádio. Em Elvas não é? Sais da casa. Também é no meio da cidade. Boa pergunta. Eu não só fui foste? dessa vez com o meu pai, não tenho memória. Não? Ok. Porque eu recordo umas aventuras tuas lá com a família Vidigal num hotel em Elvas. Sim. Mostrar a cidade à noite e podes não ter ido ao estádio. Não fui ao estádio, dessa vez não. E acabou por ser um dia produtivo, claro, com muitas histórias do off the record, muito engraçadas, até porque de Campo Maior só tem... tu só sais de Campo Maior por um lado ou por outro, não é? Não há muita escapatória, te imagina os jogadores... Só há 2 entradas e saídas. Exato. E, portanto, as histórias são muito engraçadas, não é? Tipo quinta-feira à noite ou sexta-feira, né? Mesmo que o jogo fosse no domingo, os jogadores tinham vontade de ir para a Espanha. Ou de ir para outros sítios, não é? E havia um espião à espera que eles entrassem na vila. Sim. Isso é muito bom. E as histórias eram muito engraçadas, mas as histórias contadas foram todas pitorescas, nada de alarmante. Sim. Mas teve piada esse lado de Campo Maior. Claro que antes o Elvas, e eu já falei com o Luís Castro sobre isso, só sobre o Elvas, na primeira também. Isso foi há pouco tempo até. Foi. Ligaste para o Rio de Janeiro para falar sobre o Elvas. Atenção, é de homem. E ele só me deu para aí 15 minutos porque ia para um concerto dos Coldplay. E muito interessante a conversa, porque o Luís Castro primeiro manifestou total disponibilidade para falar e até disse, do Elvas claro que falo, porque ele falava uma coisa muito interessante, que é o cheiro do Alentejo. Ele é cá de cima, não é? Uhum. Portanto, ele vinha cá passar a folga e depois quando voltava para Elvas, o cheiro da proximidade, o impacto. ele dizia que sentia muito essa força e era muito interessante. Foram tempos interessantes também por isso. Não só pelo futebol, onde ele também, jogar na primeira divisão, claro, para ele honra, não é? Jogou com o Benfica, com o Sporting. E ele dizia-te que era um lateral agressivo, não é? Que dava muita porradinha. Dava muito. Aliás, ele foi expulso na estreia, na primeira jornada. Foi expulso. Foi expulso, ficou logo suspenso, não é? Mas... ele curiosamente aparece naquela caderneta, não é, Rui? É que está mais próximo a ti, a ver, ou não? Vê lá tu. Se há algum Castro. Portanto, temos aqui o Vítor Pontes, que fez carreira como treinador. Não fez, depois temos aqui o Braulio. É que está o Castro, a conduzir a bola. Olha ele. Mítico. Olha ele aqui. É este terceiro. Olha a classe do menino. E essas meinhas às riscas amarelas e azuis. É lindo, pá. Essa caderneta, que era uma das mais antigas que eu tenho, obviamente, passou por um acidente há uns anos de umidade, pá, e está aqui um cromo, roubou-me aí uma zona de cromos. Pois foi. Eu fiquei tristíssimo. Mas pronto, está aí mais ou menos bem. Sim, claro. Com saúde. E tu já dá uma experiência, não? Olha, nunca. Portanto, há uns anos fui com a minha mulher passar uns dias ao Alentejo, perto do Natal. Aliás, a seguir ao Natal. Entre Natal e a passagem de ano. Ficamos em Vila Viçosa. Gostei muito de Vila Viçosa, apesar de não ter grande relação com o futebol de primeira e segunda divisões. Sim. O hotel era muito perto do campo de futebol, mas num clube mais pequeno. E na altura demos um saltinho a Elvas
mas não consegui desviá-la para o estádio Patalino. O estádio tem mesmo o nome do É. Domingos Patalino, não é? Olha. Creio eu, Ok, creio eu. não sabia. Se estou a dizer alguma Engraçado. asneira, peço já desculpa às agentes de Elvas. Não sabia. Engraçado. Mas não consegui, portanto entramos na Fortaleza de Elvas, muito gira a cidade, gostei muito, muito pitoresca, lá está. Sim. E esse cheiro é claríssimo, quando chegas ao Alentejo só esse cheiro Pois, é muito forte. Uhum. Mas não fui ao estádio. Cabo Maior nunca fui, mesmo à Vila, lamentavelmente. E a Sérvia também não. Portanto estou em falta com o futebol alentejano. Pois estás. Os únicos campos que eu conheço é o do Vila Viçosa e o do de Évora, os dois. Pois. Estive lá uma vez a tirar fotografias Sim, ao sim. lado um do outro. Exato. Pois, exatamente. E mais isso nada. Isso é fascinante. Desculpa, Desportivo de Beja. Estive uma vez à Como é que vai porta ter do Beja? estádio do Desportivo de Beja. Que chegou a estar na segunda liga. Chegou, verdade. Desportivo de Beja. Não foi na primeira edição, não? Talvez. Da Liga de Honra. Por aí. Se não foi a primeira, foi a Eu segunda. tenho ideia deles também estarem assim. Desportivo de Beja. Mas é tramado. É uma região muito. Desportivamente é muito árido, não é? Sim, é uma muito pena. árido. Sim. É uma pena. Eu nos últimos anos fiz 2 reportagens, pelo menos, com o Elvas, nos últimos 10 anos. Sempre a propósito de Taça de Portugal ou Claro. subida aos Nacionais. Sim. E aquilo que eu ouvi em 2010 foi aquilo que eu ouvi em 2018. Portanto, tem muito a ver com 2 graves problemas. Primeiro, incapacidade financeira provocada por problemas na pouca indústria que sempre houve lá. Sim. Depois, falta de patrocínios. Tudo isto junto resulta em quê? Incapacidade de atrair futebolistas Claro. de outras regiões para lá. Sim. Porque ninguém vai de Lisboa para jogar para Elvas ou do Porto para Elvas se o salário não for atraente, não é? Oh, Pedro, não há comboio direto para Beja. O que para mim é um. Quando descobri isso, Capital Distrito, não faz sentido nenhum. Tem que se trocar a meio. não A é meio, possível. não, Não é possível. em Asa Branca, se não me engano. Epá, não faz sentido. E As assimetrias do nosso país são é muito. inaceitáveis em 2023, inaceitáveis. E mesmo, repara, mesmo para Évora, uma viagem de comboio parece-me que é 1h10 ou 1h20. Epá, também é muito para a distância que é. Podia ser muito mais curto Claro que sim. e valorizava muito mais. Imagina-se que eram 50 minutos, que isto, para as pessoas, Uhum. assim, é uma grande diferença, É não é? menos de 1 hora, Rui. Nem mais. É menos de 1 hora. Dava para trabalhar em Lisboa e viver em Évora, qual é o mal? 50 minutos, isso é o que as pessoas passam em Odivelas no trânsito, ou em Sem Ouros. dúvida. E aqui no Porto é a mesma coisa. Quem vem de Santo Tirso Claro. e apanha um engarrafamento É muito mau, muito mau. E essa experiência de Elvas foi muito engraçado, porque foi uma experiência proporcionada por ti quando estavas no Mais Futebol e convidaste-me para fazer entrevistas. E eu, houve um... load, aspas. Exatamente. Do Spectro. E eu lembrei-me de entrevistar árbitros. Houve uma época. E então havia 3 em Beja e eu fui lá 3 vezes em semanas Veiga seguidas. Trigo, Primeiro foi Teixeira Correia, Teixeira Correia. que é speaker da Volta a Portugal lá, sei lá, Exatamente. há 15 anos ou 20, mas teve uma carreira muito curta na primeira divisão. Vá lá saber-se porquê, porque de facto a entrevista deixa entender isso, porque quem não está para compadrios e para fretes não dura muito tempo na Alta dura Rosa. Depois foi Veiga Trigo e depois foi o Rosa Santos. Aliás, Míticos. Veiga Trigo e Rosa Santos não se dão há muitos anos. Tem a ver com questões profissionais das insígnias da FIFA e de arbitragens, e também tem a ver com raízes familiares. Pronto, levaram-me todos a almoçar a sítios Extraordinários. para lá de extraordinários. Aliás, o Rosa Santos levou-me a um restaurante chamado O Árbitro, Eu recordo-me perfeitamente desse pormenor. sopa de cação. Aliás, eu se tivesse uma equipa no Alentejo era sopa de cação futebol clube. Sério. E todos... Estamos a gravar às 10h30 da manhã e eu já estou a ficar... Exato. E todos, e eu achei piada, todos com uma memória muito boa, porque eu levava o portátil, portanto estava a fazer O entrevistas. Alentejo da saúde, Rui. Exato. O Rosa Santos então era incrível, porque era, eu tinha o Excel aberto, só com os jogos dele, e ele sabia tudo. Incrível. Impressionante. Incrível. E pronto, e quando ele não falhava
E ele perguntava-se, não é? Epá, este jogo terá sido naquela época ou na outra? Mas pronto, ou era numa ou noutra, de facto, não é? Portanto, ele não era, ele quando não era assertivo, sabia-se Beja, de onde também é o nosso grande amigo Pedro Caixinha, não é? Pedro Caixinha. Teu grande amigo. Teu grande amigo. Também é de lá, e o pai, e, aliás, o pai é muito amigo, o pai do Pedro Caixinha é muito amigo do Veiga Trigo e estão muitas vezes juntos e apanhei-lhes nessa Isso situação. É o Pedro Caixinha que está a fazer um trabalho então não está. Maravilhoso Foi pena em Bragança, do Brasil. É Bragança Paulista, é verdade. Bragança Paulista. Perderam com quem recentemente? Com o Botafogo, não? Com o Palmeiras, talvez? Não, com o Palmeiras ganharam de virada, com o Botafogo empataram no fim, 2-2, mas houve um jogo assim a meio da semana para que perderam e foi uma pena. Mas ainda podem ser campeões. Podem, estão na luta. Sim. Acho que dependem deles. Era um feito incrível. Pá, era espetacular. Ruizinho, sabes quantas vezes teve o Elvas na primeira divisão? Não. 5 vezes. Em 2 ciclos, curiosamente. O primeiro ciclo durou de 47 a 50. Sim. Sétimo, nono e 13º. Okay. E o segundo ciclo, infelizmente, durou apenas 2 épocas, de 86 a 88. 16º e 15º. Portanto, eu tinha 10 anos quando o Elvas se despediu. E atenção que esse 15º é campeonato de 20 clubes. Que descem para aí... Descem 5. O 20º, 19º, 18º, 7º. Então foi mesmo por... 6, descem 6. 6. E o Elvas, desceu, portanto, numa situação normal, nunca desceria, não é? Descer 6 numa divisão. Deve ter sido o ano único até. Sim, pois não sei. Acredito. Houve 2 campeonatos com 20 clubes, mas não sei quantos é que desceram nesses anos. Mas nesse eu lembro que até foi o Luís Castro que me disse, pá, até não fizemos uma época má, só que acabámos em 15º e penalizou-nos. E de facto, pá, imagina o que era a luta, 14º, 15º, 13º, não é? Estavam todos ali, todos juntinhos, e não deu. Rui, antes de avançarmos para o nosso domingo esportivo, nós temos que acabar a recuperar estas figuras. E eu vou acabar aqui com estes nomes que fazem parte desta caderneta. O guarda-redes Domingos, depois José António, José Carlos, Amadeu, saudoso Horácio, Covelo. Recordo muito bem aqui do Covelo. Que tinha aqui esta bigodaça e esta cabeleira farta. O Ferrinho, que jogou no Sporting, não é? Foi. O Mota, entrevistei há pouco tempo, estava a treinar no Brasil, uma equipa brasileira dos estaduais, não sei de onde já, João Mota. O Ribeiro, o Carrasco, nome de craque, de craque. O Bull, que era natural de Serpa, curiosamente. Manuel Bull e o Beto Vidigal. Eu acho que o Bull jogou no Bolonenses. É provável. Tenho ideia, que jogou no Bolonenses com o José Mourinho. Ruizinho, olha lá, Lê tu, homem. Estás sem óculos hoje, a caderneta é tua. Não trouxeste as tuas lentes. Ulisses Moraes. É sério? Aqui está ele. Beto Vidigal. Outra vez, boa. Adérito. Mário Gomes, o Castro. Depois mais para a frente, o Joanito. O Soeiro, que jogou no Vitória de Guimarães muitos anos. Vitória Sport Clube de Guimarães. Certo. O Simões. O José Manuel. E depois, na frente de ataque, Basaúla e Bartolomeu. Pois, é tal dupla. Este equipamento é uma coisa linda. Repara bem esta camisolinha. É bonita. Azul, com uma lista amarela no meio, quase à River Plate, a dizer arroz agrim, e aquelas meias listadas azul e amarelo. É muito bonito. E depois aquela chuteirinha preta. É uma coisa do outro mundo. É um equipamento diferente, não é? Muito diferente, muito diferente. Ruizinho, vamos avançar para o nosso domingo esportivo, porque vamos continuar em Elvas. Óbvio. Vamos lá. Nem mais. Até já. Domingo Desportivo. Sr. Miguel Tovar. Já falaste dele? A figura, exatamente, a figura que escolheste para hoje é um histórico. Se calhar a maior figura seguramente. De Elvas, não é? É nascido e criado e jogou lá há muitos anos. Patalino. É o único internacional português nascido em Elvas. Tem uma ligação à cidade muito forte. Foi internacional 3 vezes, marcou 2 golos, incluindo um na estreia. E ele é curioso, eu só soube agora, jogou no Elvas e no Serpa. Portanto, isso é giro. Fez esta ligação. Uma carreira muito cheia de golos e de clubes,
Só por uma vez saiu do Alentejo para ir para o Barreiro, para o Luso, para jogar na terceira divisão. Luso. Luso. Esse Luso clube Barreiro. também me diz qualquer coisa. Sim, Luso do Barreiro. E é um jogador que teve um tempo muito especial, porque foi um goleador exímio. Chegou a estar no Sporting, emprestado, ainda fez 3 jogos e marcou 2 golos. Participou em digressões com o Sporting também. Estamos a falar de uma época dourada do Sporting, em que o Sporting era a melhor equipa nacional. É incrível. Nos anos 50, início dos anos 50. Incrível. O Patalino está na história por ter atormentado o Belenenses no ano em que o Belenenses foi campeão, 45-46. A última jornada era Sport Lisboa-Elvas, ainda era Sport Lisboa, Belenenses, e o Benfica precisava que a sua filial ganhasse ao Belenenses para ser campeão. E de facto, até aos 75 minutos, 1-0 golo Patalino. Vingava o golo Patalino. Só que o Belenenses, que já era famoso pelos 15 minutos a Belenenses, deu a volta, ganhou 2-1 e, portanto, quando chegou a Lisboa, fez a viagem como campeão nacional. Campeão. Coisa que nunca mais repetiu, infelizmente. Mas o Patalino está nesse dia histórico. E está noutros, porque depois o Benfica deixou de subsidiar o Sport Lisboa de Elvas. O Elvas mudou de nome, como tu já disseste 2 vezes. Em 47, precisamente. E nesse ano, na estreia, num jogo na casa do Benfica, o Patalino marcou 2 golos e ganhou o Benfica 2-1. Rui, ele nesta época tem 24 jogos e 23 golos. Pois, o problema é que havia Peruteu, não é? Pois. Se não houvesse Peruteu, era ele o melhor marcador. E era ele um goleador por excelência. É o problema de quase sempre. É de haver sempre alguém um bocadinho num clube melhor, um bocadinho com mais golos. A carreira dele é muito gira. É. Ele jogou numa equipa chamada Lanifício de Porto Alegre. De Porto Alegre, foi, exatamente. Isto é extraordinário. É verdade. E trabalhava lá, não é? E trabalharia lá, imagino eu. Era. Continua, Ruizinho, desculpa, Domingos. Não, é isso, pá. E o Patalino tem uma história muito, muito rica, porque era muito conhecido cá fora, e então teve propostas do Bordeaux, foi o primeiro clube internacional que soube. O Bordeaux quis contratá-lo, mas ele tinha um apego muito grande à terra, e estamos a falar de outros tempos, né? Já lá vão 70, 80 anos, e não, para ele não fazia sentido e ganhar mais para fora. Quando era feliz em Elvas, não é? Claro, sim. E depois chegou a ter Real Madrid. Ele chegou a ter o Real Madrid à perna, mas quando dizemos Bordeaux e Real Madrid, as propostas foram mesmo feitas. Havia propostas para o Elvas e propostas para o jogador. Portanto, não era um interesse no ar. Era uma coisa factual, com papéis. Era só uma assinatura e ele ia. Só que na altura não havia muito a cultura da imigração, o apego à terra, enfim, tanta coisa. E depois cada pessoa é uma cabeça. Claro que sim. E o Patalino sempre quis ficar no Alentejo, nem sequer em Portugal, é no Alentejo. Daí aquela exceção do Luso Barreiro é mesmo uma coisa... E está aqui também uma época no Arrentela. Arrentela, sim. É possível. Arrentela onde é? Arrentela também é lá, Alentejo. É também Alentejo. Arrentela. E claro, morreu em Elvas, feliz 89 anos. Portanto, curiosamente, logo a seguir à segunda passagem do Elvas pela primeira divisão. Foi. Aquele ciclo Sim. nos anos 80. Ele viveu uma como jogador e outra como adepto. Como adepto. E as crónicas, obviamente, dizem sempre bem dos recursos técnicos. Ele era ponta de lança mesmo, não é? Era mesmo, não, da área, sim. E lá está, na seleção. Super o teu. Não fez história por ir além na seleção, porque não havia tantos jogos. Imagino-se um Patalino que era o suplente dele. Não é? Claro. Portanto, claro. Não havia muitas oportunidades de se exibir. Por isso é que torna ainda mais meritório as ofertas de Bordeaux e Real Madrid. Portanto, era extraordinário. Era preciso ser é que uma coisa é chegar à Espanha. Portanto, Elvas, de facto, tem uma ligação muito próxima com a Espanha. Sim. Daí o Carrasco dos anos 80, não é? Sim. E havia outros jogadores espanhóis que jogavam, sobretudo guarda-redes, também vinham muitos guarda-redes. Digo dos anos 40, da equipa dos anos 40. Era uma equipa também com 2 ou 3 espanhóis. É normal. Há aquela... proximidade geográfica. Sim, nem sequer havia fronteira, mas não havia, não é? São vizinhos, não é? Vizinhos. A raia. Agora, um Bordeaux, que é lá em cima,
estar interessado num patalino é fascinante. fantástico, é fascinante, é fascinante. E já que estamos a falar de jogadores alentejanos, não queria também deixar aqui o meu apreço pelo nome que eu adoro, sempre adorei, Gregório Freixo. Gregório Freixo. Gregório Freixo seria titular numa equipa só de alentejanos, obviamente. Vitória, Sport Clube de Guimarães, Marítimo e Académica. Assim, de repente, sem pensar muito. Por acaso, Marítimo, olha, não me... Académica e Vitória, sim. Gregório Freixo. Que era um belo jogador. Era um, além de um belo jogador, era um cromo obrigatório nas cadernetas de 80. Também, é verdade. Era. E o nome também é chamativo, não é? Sim, Gregório Freixo. E ele, lá está, estaria certamente no 11 sentimental dos alentejanos, se dividíssemos o país em em distritos. O Gregório seria uma figura, seria o MVP em muitos jogos do Alentejo. O grande Gregório Freixo fez muitos anos na Académica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos na Académica. Depois fez quantos em Guimarães? 8 em Guimarães, 1 no Marítimo. Como é que eu me lembrava disto? Não faço nada. Só pode ser por causa dos cromos, naturalmente. Nada. E depois ainda vai jogar aos teus amigos da Covilhã. E acaba onde? De facto, há coisas incríveis. Não sei. Luso. A sério? Eu não consigo ver. Não consegues ver? Acabou de jogar na época 88-89 pelo Luso. Ai, Qual é que será a ligação do Luso a esta malta? Não sei. Engraçado, às vezes. Pô, eu já Por não acaso. falava do Luso há 30 anos e de repente falo... No mesmo programa, 2 jogadores. Incrível. E os números do Gregório? Bons? O Gregório Freixo era titular sempre nas suas equipas, mas já vou-te dizer em concreto. Porque eu tenho a ideia que ele, na Académica, jogava numa posição mais avançada do que no Vitória. Ele, golos, tem um recorde de 7 golos em Guimarães em 83-84. Em Coimbra tem 2 épocas em que faz 5 golos. Ok, está bem. Mas eu tinha a ideia que ele era mais lateral, não era? Pois, epá, eu... Posição médio, aqui aparece médio no 0-0. Sim, portanto, ele na seleção das camadas jovens muitas vezes jogava lá na frente. Agora porquê? E jogou 4 vezes por Portugal. Pois, exatamente, sim. 4 vezes. Sim. Pela seleção portuguesa. Acho que há uma que até é mítica porque jogam 5 jogadores do Vitória no 11, quase metade do 11. Pós-Saltilho, não? Sim. Pois é aquela fase pós-Saltilho. Sim. O Gregório. Jesus, Costeado. O Gregório joga Freixo. contra a Itália em 80, Uhum. Escócia em 81, Brasil em 82 Ei, e o mas- Brasil em 83. Jogou Oh. 2 vezes, portanto, 4 jogos por Portugal, 2 contra o Brasil. Mítico. Então não é pós-Saltilho, é antes. É antes, o Gregório é antes. Ok, boa. Portanto, é pré-Euro 84. É engraçado. Andaria ali no grupo, mas acabou por não ser convocado. Então não tem a ver com aquela equipa dos 5 vitorianos, isso não, isso não. é pós. Já é depois. Sim. Grande Gregório Freixo. Bom. Ruizinho, quem está a ver-nos no YouTube, É verdade. lamentavelmente, não vai assistir ao nosso Música Maestro por questões discográficas, de direitos discográficos. Quem está connosco via Spotify, 00.pt ou outras plataformas, terá o privilégio de te ver a escolher uma música indicada pelo Tiago Beato. Desta vez ainda assim. Ainda assim. Depois vou mudar a agulha. Vamos em frente, Rui, Bora, para o vamos a nosso isso. Música Maestro. Bora.